Primeiro eu queria registrar aqui e agradecer a presença dos colegas. Essa é uma primeira atividade pública desse projeto de pesquisa, mas ele faz parte de uma linha de trabalho aqui do Instituto, que eu coordeno, e esse projeto especificamente eu coordeno com o professor Décio Santiago, que está lá atrás, professor da Faculdade de Engenharia e coordenador de logística de alguma coisa no Hospital Federal. Meu nome é Mário Dal Costa, para quem não me conhece, eu sou professor titular aqui no Instituto, já faço parte dos móveis e imóveis. O Instituto já tem 40 anos, eu desde 81, já como estudante, participei da criação do Instituto. A abertura, essa é uma atividade conjunta com a Secretaria de Saúde do Estado, que eu vou dar a professora Ana Tereza Soares de Moura para compartilhar comigo aqui essa abertura, e do Ministério da Saúde, da CGS. Infelizmente, o Dr. Hélio Angotti foi fazer uma outra atividade e não pôde comparecer. Eu entendi que um colega da CGS, Cláudio, aqui representante. Essa atividade, nós, pedidos e demandas, decidimos que íamos transmitir por internet, tá? YouTube, Facebook. Só que a tecnologia não funcionou agora mais cedo. Então, nós vamos gravar, depois as meninas aqui do Ciência Global, nossos bolsistas, vão editar. A gente já faz isso com o curso que nós temos de saúde global e algumas outras atividades, né? Então nós gravamos e fazemos a edição e depois colocamos à disposição. Então rapidinho elas fazem isso. Elas estavam colocando esse aviso lá no nosso canal do YouTube. Enfim, então como eu disse, essa atividade é uma atividade conjunta e faz parte de do início de colaboração em torno desse tema. Nós, na minha fala aqui, vou falar algumas coisas sobre isso, mas eu vou fazer essa abertura muito rapidamente, depois para a gente passar para a primeira mesa de Ana. Não sei se a Ana quer dizer mais alguma coisa da abertura, né? Então, vamos começar isso mais com a professora Célia Antônio, minha colega. Bom dia, desculpa o movimento, atrapalhar tudo. Não, estamos começando. Bom, essa pesquisa, né, esse é o nosso grupinho aqui da pesquisa, ele faz parte de uma linha de trabalho que eu comecei quando voltei da OMS, mas dava continuidade a uma série de pesquisas e de atividades docentes e de extensão que o Instituto tem na área de recursos humanos e saúde, né? O Instituto vamos ver se funciona isso aqui. Ele é um centro colaborador do OMS, tem uma estação de trabalho que é uma rede montada pelo Ministério da Saúde nos anos 90, né? E o Centro de Saúde Global, do qual eu faço parte, e que essas atividades relacionadas à crise da força de trabalho no mundo fazem parte. Então, esse slide é só para dizer de onde que a gente está falando. Então, há algumas linhas de trabalho do Instituto, de Recursos Humanos e Políticas Públicas, que a Célia é coordenadora, Educação Permanente, a professora Tânia está presente, é coordenadora, e elas estão dentro das atividades do Centro Colaborador e do Observatório, né? Essa é a conexão interna. Temos atividades de pesquisa, de ensino e de extensão em torno desse tema. Como eu disse, assim, essa atividade é parte dessa linha de pesquisa, que tem algumas teses de doutorado,
mestrado, pesquisas, artigos publicados, capítulos de livros, e essas coisas todas estão disponíveis no site do Observatório. E ela, uma das características que a gente buscou ter nesse programa não está isolado aqui no Instituto. Então a gente tem algumas colaborações, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu estava comentando há pouco agora com o Roberto, vamos ganhar uma licitação num consórcio, uma licitação da OMS, num consórcio com o Instituto de Ciência Tropical de Lisboa, Escola de Saúde Pública de Cape Town, na África do Sul, Western Cape, e um departamento de saúde coletiva pública, não sei o nome, de Semmelweis, que é a universidade na Hungria. Então, um consórcio, vamos desenvolver um programa de formação na área de recursos humanos e saúde. Esse tema, né, só para entrar nele de uma vez, ele decorre de um processo que eu acho que teve uma certa, digamos, peso maior a partir dos anos 80, perdão, a partir dos anos 2000, desculpa, quando um relatório foi publicado em 2004, mais precisamente, mostrava que o mundo vivia uma crise nesse campo. Eu vou chamar força de trabalho de saúde, recursos humanos de saúde, enfim, pessoal de saúde, são nomes que são hoje sinônimos, né? Uma crise que decorria de algumas características, né? Uma delas é que uma parte do mundo, né, 57 países, tinha um déficit gravíssimo de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. Isso só foi possível de identificar, uma das razões, várias razões, mas uma das razões muito importantes que pesou nisso foi a epidemia global de HIV/AIDS, né, em que muitos sistemas de saúde não conseguiam responder adequadamente, mesmo quando medicamentos começaram a estar disponíveis a preços muito mais em conta, né, vários esforços mundiais. E mesmo assim, esses sistemas de saúde não tinham como responder. E uma das razões, né, e os estudos começam a mostrar de maneira muito evidente, né, com números muito claros, né, que a gente conseguiu fazer isso nesse período, né. A OMS produziu um relatório sobre recursos humanos de saúde, e esse relatório continha não só números, mas análises sobre as diferentes áreas, a área de formação, o mercado de trabalho, né, os mecanismos pelos quais os países tinham dificuldade de reter seus recursos humanos, né. E esse relatório, eu acho que criou as condições para que essa área começasse a ter um peso muito maior na política de saúde a nível global, né? E se refletiu em resoluções da Assembleia Mundial de Saúde, né? Resoluções aos países se comprometiam, né? Se criou uma aliança global para mobilizar recursos de doadores e apoiar os países, especialmente na África, cujas condições econômicas e financeiras são muito precárias e deficientes, né? Há países o qual o Ministério da Saúde não consegue pagar folha de pagamento com seus próprios recursos, né? E esse processo, eu não vou contar tudo aqui, mas permitiu que, mais recentemente, né, se produzisse evidências sobre o que funciona e o que não funciona. Então, enfim, nesse nosso campo, em final de 2010, em dezembro de 2010, o Lancet, junto com um grupo de pesquisadores e a Escola de Saúde Pública de Harvard, produziu um relatório publicado como um artigo na revista, e o relatório está disponível na íntegra, né? Um relatório que
por ocasião da comemoração de 100 anos do relatório Flexner. E esse relatório é provavelmente eu considero, um dos documentos mais completos que analisa a formação de profissionais de saúde no mundo. E tem números que são muito graves, né? Um deles, né, e afirmativas muito importantes, um deles, né, no pedaço do relatório, ele diz assim: o mundo gasta 100 bilhões de dólares da formação de médicos, e esse é um dinheiro jogado fora, porque o resultado é muito ruim, né? Então, uma afirmativa muito forte, mas pela primeira vez se conseguia ter alguns números e alguns estudos mais globais. Completos, longe disso, né? Mas esse é um relatório, eu acho, infelizmente, pouco discutido em todas as partes do mundo, né? Ele tem uma versão em português, a Escola de Politécnica publicou uma revista, publicou uma versão, uma tradução de boa parte do relatório, né? E é um relatório que eu procuro discutir nos cursos que eu dou aqui, em geral, mas ele é muito pouco utilizado para analisar as condições da formação, não só médica, mas de outros profissionais de saúde no mundo inteiro. Tem alguns poucos estudos de caso, eles estão hoje disponíveis na página do China Medical Board, porque alguns pesquisadores saíram de Harvard e um deles, Lincoln Chen, assumiu a direção desse organismo. Então os relatórios dos países estão lá disponíveis. E mais recentemente, que eu acho que é uma coisa bastante importante e com impacto muito grande, né? A ONU criou uma comissão e que produziu um relatório, né? Que, de certa maneira, inova no entendimento do que é o papel dos recursos humanos de saúde. E esse relatório, que gerou uma resolução da Assembleia Mundial da Saúde no ano passado, né, do qual se extraiu essa estratégia global, ele relaciona desenvolvimento econômico com o emprego em saúde, né? Então, até então, o nosso entendimento mais geral, é de que o emprego em saúde era apenas um capítulo, uma parte das despesas, né? E esse relatório tem tido um impacto muito grande, porque tem sido começado a se produzir estudos sobre os aspectos econômicos, né, da força de trabalho de saúde, o que a gente chama de econometria, né, da saúde. Até então os estudos não incluíam os recursos humanos. E esse nosso trabalho, ele está dentro desse campo, né? Esse é para quem conhece o Gapminder, é um gráfico que está no relatório de 2006 do OMS. Eu não consegui produzir um relatório, meu limite digital não permitiu produzir um outro gráfico como esse, com os dados que a gente tem hoje, mas ele está no relatório de 2006 e mostra, enfim, deforma o mapa segundo a participação, isso pode ser com população, mortalidade, etc., com as escolas médicas. Eles produziram isso especialmente para a gente naquela época, mostrando que se o mapa mundial fosse montado a partir da participação das escolas médicas, né, a nossa participação seria muito grande, né, equivalente ao caso da Índia, né, e na relação por habitante. Mas esse contexto global que eu falei, ele tem similaridade, ou pelo menos correlação, com o contexto que a gente vive no Brasil hoje, né? A gente tem um crescimento muito grande do número de médicos, né? Há uma expansão bastante grande, especialmente na última década e meia.
Essa expansão ela ocorre em outras partes do mundo também, e o relatório de 2006 teve uma contribuição importante nesse sentido, né? Com concentração na região do Sudeste, capitais. Tem alguns estudos, o mais recente, o Demografia Médica, coordenado pelo professor Mário Schaeffer da USP, é disponível e esses números podem ser consultados, né? Há um aumento muito grande das vagas nas faculdades de medicina, um número muito grande de escolas médicas. Curiosamente, o número de alunos por escola nosso é menor do que outros países, né? Não sei a que atribuir isso exatamente. E uma participação cada vez maior das escolas médicas privadas, né? Seja na sua formação, na expansão das empresas que existem, seja na criação de umas novas empresas. Esses números são os mais recentes. A gente colocou aqui a Helena, a Amanda, João, os meninos colocaram aqui os números do mês passado, até praticamente final de junho, se não me engano, né? Mostrando que a gente teve alguns períodos de grande crescimento, mas que o acumulado, né, em torno de 2004, se não me engano, essa inversão um pouquinho para a esquerda, há uma inversão dos públicos privados. Você tem hoje um crescimento cada vez maior do setor privado e uma estagnação do setor público. Isso é um quadro que exige de todos nós repensar e ter dados que permitam discutir políticas públicas com mais evidência, com mais base, né? Isso é só um dos elementos que nos motivou a pensar nesse projeto de pesquisa. Você tem uma distribuição das mensalidades, né, muito grande. E essa é uma das poucas informações que nós temos sobre o que as escolas, enfim, em termos de recursos financeiros, o que as escolas têm, que é quanto elas cobram dos alunos, né, quantas famílias contribuem. Esse provavelmente, onde o FIES entra, esse também é o valor pago pelo governo, e ninguém tem a menor ideia o que é que faz com que a variação seja tão grande, né? Os resultados do ENAD em relação a isso mostram que não há muita diferença, né? Pelo menos o último que a gente tinha entre as diferentes escolas, mas isso é uma análise que nós ainda estamos fazendo, né? O fato é que não só essa variação não tem, assim, as escolas teriam que ser não só muito, mas muito melhores que essas outras, né? E não há nenhum indicador, nenhum estudo que mostre que isso efetivamente ocorre, né? E o que é que justifica esse investimento das famílias ou do governo, né? De quanto é esse investimento? Como eu disse, essa é só a parte visível, né, que é a mensalidade, né? Quem é que faz esse investimento? Qual é a contribuição, né? Muitas dessas escolas, por exemplo, foram derivadas ou são parte de entidades filantrópicas. Então, parte do investimento é público também, né? O BNDES abriu uma linha de financiamento para equipamentos, expansão de escolas. Então, também tem investimento público. O fato que você tenha investimento público no setor privado faz parte do capitalismo, faz parte do processo capitalista. Aprendi eu com um grupo de pesquisa lá que o Arthur faz parte, né, com a professora Lígia Bahia, o Braga, o professor Braga, de Campinas. Até aí tudo bem, mas como é que é feito isso? Quais são os critérios, né? E quanto é efetivamente
o custo dessas faculdades, né, desse investimento. Então, nós fizemos uma primeira revisão desse tema. Esse é um tema do qual me persegue, eu percebo, desde quando eu estava trabalhando na Aliança em Genebra, né? Obrigado. E há muito pouca produção sobre o assunto. Além disso, poucos países têm informação relevante sobre o custo. E as metodologias são basicamente focadas no gasto, né? Eu vou mostrar uns exemplos. Não quanto efetivamente custa o processo de produzir médico, né? Tem uma estimativa nesse trabalho de 2010 que o custo médico graduado nos Estados Unidos seria de 13 enfermeiros, 46 mil dólares. E que o maior custo estimado é o nos Estados Unidos e o menor na China. Mas são pouquíssimos dados. Essa é uma estimativa feita por um colega que trabalhava no Banco Mundial à época, hoje é professor de saúde global, e o Alexander Trecker, e baseado em pouquíssimos casos, que a informação não era disponível, né? Então, a gente não tem dados sobre o custo da formação, não tem dados sobre o custo da oportunidade de formação, né? Não tem nenhuma informação sobre as receitas das instituições e não tem nenhuma correlação disso com a qualidade da formação. Então, essa foi a base sobre o qual a gente começou a trabalhar e que nos motivou a montar um projeto de pesquisa e alguns elementos a partir dele. Os estudos que eu falei, que eram disponíveis à época, tem mais alguns que a gente incluiu agora. Os mais relevantes são esses dois últimos. Um estudo feito pela Associação Médica Americana, de 2002, teve um valor um pouquinho diferente daquele que foi estimado pelo Alex Brecker em 2006. É interessante isso. E um estudo feito pela Austrália mais recentemente, eu não fiz a conversão disso aqui, mas 51 mil dólares australianos, eu não sei quanto é que é. Mas são dois estudos maiores que a gente tem. Os outros todos são estudos pequenininhos, né? O Décio e o Arne podem falar mais sobre isso, mas são estudos que são feitos a partir de quanto a faculdade gastava, né, com a formação, e ela transforma isso em, seja mensalidade, no caso das americanas ou outras, né, ou um mecanismo de subsídio governamental. Os estudos mais interessantes que existiam, que a gente começou começou a discutir, um do Vietnã, em 97, que provavelmente não é o mais antigo, mas é aquele que traz uma metodologia mais interessante para discutir, que podia analisar, e um outro também nos Estados Unidos, feito por Francine em 94, bastante antigo, né? Mas a maioria dos outros estudos são estudos, por exemplo, analisa os estudantes do quarto ano, analisa um grupo de faculdades num determinado estado, mas só um pedaço da formação. Então, nenhum deles tem uma metodologia que se possa reproduzir de maneira simples ou em outras realidades, né? Foram estudos feitos para aquela realidade. Então, nós montamos um projeto que, a semelhança de um estudo que eu conheço para serviço de saúde, que pudesse ter uma metodologia que fosse generalizável, quer dizer, que pudesse usar não só para aquela faculdade, para aquela escola médica que nós vamos estudar, mas que pudesse ser
usado indistintamente em outras realidades, né? E que pudesse nos ajudar a estimar o custo da formação do médico no Brasil. A gente apresentou enfim, com obviamente, alguns objetivos específicos que teríamos que estudar. Quer dizer, analisar os projetos político-pedagógicos, porque são os projetos político-pedagógicos que determinam como vai ser organizado o ensino, né? Laboratórios, sala de aula, etc. Escolher uma metodologia que pudesse corresponder à realidade do Brasil, mas que pudesse depois ser utilizada em outras realidades, e montar um banco de dados, essa é a nossa pretensão, ainda é a nossa pretensão, que possa ser utilizado por outros pesquisadores, né? Oferecer para a comunidade científica informação que permita que a gente, que outras pessoas possam produzir seus artigos, suas teses, suas dissertações com base em dados via internet ou disponíveis aqui no banco de dados. Fizemos esse projeto, apresentamos ao CNPq, fazer um pouco de propaganda da gente, né? A quantidade de elogio que tinha lá no parecer, né? A gente até brinca com isso, porque tanto elogio que o dinheiro não saiu até hoje, né? Então, mas interessante, porque algumas das coisas que nós procuramos discutir, né, estavam nesse parecer, por isso que eu coloquei aqui. E a ideia de que esse enfim, que era original e tal, e que buscava associar algumas metodologias, né? Não era só contar as moedas, né? Mas desenvolver uma metodologia que articulasse a econometria com estudos quantitativos que permitirá produzir evidência para o processo de decisão política, né? E um pouco expandir esse campo, né? Eu creio que a gente desenvolveu muito aqui no Brasil e enfim, em outras partes do mundo metodologias qualitativas para analisar o processo de formação, os recursos humanos, a intenção de trabalhar aqui ou lá, estudos de preferência declarada, ou outros estudos quantitativos, né? Escolhas de estudantes, de médicos, mas nós temos ainda uma deficiência muito grande, né, de metodologias e de estudos mais econométricos, né, que usem uma metodologia mais pesada e que são instrumentos de decisão. Então a nossa intenção é que esse estudo possa contribuir nesse campo. E a ideia de ser generalizada, né, generalizável, né, é porque se nós conseguirmos desenvolver essa metodologia para a escola de medicina, essa mesma base, né, poderá ser utilizada por outros pesquisadores, eventualmente, né, para não só outros níveis da formação médica, mas para outras áreas da formação em saúde. Então essa é um pouco a pretensão que a gente tem, quer dizer, a inovação de desenvolver uma metodologia que possa ser útil, né, para outras áreas. Nós estamos ainda dando os primeiros passos. Entendemos que há um conjunto de benefícios nesse tipo de estudo, né, não só para aumentar a eficiência da formação, né, por exemplo, se tiver que haver escolhas entre uma determinada metodologia, uma determinada forma de ensinar, se você tem custo unitário, né, você pode tomar decisões desse tipo. Senão, as decisões são baseadas em apenas da crença de que uma determinada metodologia ela vai ser melhor do que a outra, né? Ela não necessariamente vai ser mais eficiente do que a outra, né? Obviamente, ganho de produtividade, você pode aqui uma discussão muito atual, por que no Brasil, mas não só no Brasil, se criam tantas escolas
com tamanhos tão pequenos, será que não seriam seria mais vantajoso, né, ampliar o número de vagas em vez de criar uma escola? Né? Eu, por exemplo, vejo, eu digo aqui, infelizmente, uma única escola de medicina no Brasil foi fechada, foi a Gama Filho. E é um drama que até hoje tem consequências. Né? Então, abrir é mais fácil do que fechar. A França, quando aumentou o número de vagas, no final dos anos 70, triplicaram o número de vagas. O professor Bouy, que é um dos fundadores da demografia médica do mundo, fez um estudo mostrando que aquele aumento do número de vagas ia produzir, o que ele ia produzir em termos de formação. Mas eles fizeram aumentando o número de vagas nas faculdades que existiam. E o estudo todo Bouy contribuiu para que, no ano seguinte, essa decisão fosse revertida e fosse reduzida a um aumento de 30%. Porque os médicos no Canadá, pela primeira vez eu vi isso lá, e isso é um fenômeno mundial, o médico, em geral, não larga a sua profissão até quase a morte. Né? O Canadá hoje tem mecanismos de incentivo para que os médicos possam sair do trabalho e abrir espaço para os jovens médicos entrando. Então, o aumento do número da formação médica, ela é geometricamente, né? Quer dizer, ela vai crescendo de uma maneira exponencial. Ele entra no mercado de trabalho e sai muito tardiamente. Né? Então, isso, por exemplo, inibe a entrada no caso do Canadá, eles fizeram um estudo sobre isso e criaram incentivos para isso. No resto do mundo a gente não tem muita informação, aqui tampouco temos. Né? Além disso, como a maior parte das escolas são privadas, né, uma das coisas que o consumidor precisa é ter informação para tomar decisão. Né? Ele vai escolher uma faculdade que vai lhe cobrar 4 mil ou 13 mil baseada em quê? Né? Então, informações sobre o produto e sobre o produtor podem ajudar a decisões desse tipo. Né? E esses são os resultados que a gente pretende trazer com a pesquisa. Então, quer produzir um banco de dados, de forma que pesquisadores possam utilizar isso, um modelo de custo que seja replicável, utilizar, nós vamos ter aqui em seguida a discussão sobre isso, as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, como um instrumento que possa ajudar aí nesse processo, trazer evidências para a decisão de políticas públicas e dar visibilidade a esse assunto através de publicações e a produção de um policy brief.